A graça e a paz do Senhor Jesus, bom dia, paz do Senhor Jesus, Evangelho do dia, liturgia da palavra, nosso momento especial de segunda a sábado, 8 horas da manhã. Hoje é dia 9 de setembro, sexta-feira da 23ª semana do Tempo Comum. E é uma alegria estarmos juntos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Rodrigo? Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai amado, pelo Evangelho do dia, pela liturgia da palavra. Obrigado, Deus, por essa semana que está terminando. Amanhã é o último dia da semana. Obrigado, Deus eterno, pelo final de semana que o Senhor está nos dando. Agora, Pai, te agradecemos pelo dia 9 de setembro, sexta-feira da 23ª semana do Tempo Comum. É uma alegria, Senhor, estar na Tua presença, poder fazer a Tua vontade, ler o Teu Evangelho e receber a Tua bênção. Seja conosco nesta manhã, trazendo a Tua palavra e a Tua graça. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Graças te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Glória a Deus, que alegria estarmos juntos. Francine, Rafaela, Diná Helena, Tereza Pereira, Suzy, Paulo César Muniz tem Hermes, Luciana Salarini, Diná Helena, que beleza estarmos juntos. Maria Lúcia Daniel, Jussara Tex, que operou, né, Jussara? Alex Braz, Nancy de Oliveira, Fátima Rosim, lá de Paraná, Erodi Davi, Sueli Vieira Fernandes, lá de Porto Velho, Alexandre Braz do Rio, Nancy de Oliveira. Que alegria estarmos juntos essa manhã, no nome de Jesus, né? Lúcia, Tereza Pereira, uma alegria do Senhor. Querida Iris, glória a Deus. Solange Gouveia. Ontem eu vi as fotos da Sociedade de Mulheres de Vila Isabel completando 120 anos. As irmãs lá lendo a palavra, o jogral. Renata Roque, a paz, querida. Garla Cerda. Euzi Melo, Luiz Melo. Mônica Rufino, lá de Petrópolis, querida Mônica. Rodrigo hoje foi o primeiro a entrar. Nathalie, que bênção. Bom dia na paz do Senhor. Olha que beleza. Eni, querida Eni, com a gente ao vivo. Gessé e Carmen, servos e servas do Senhor. Que bênção. Sandra Carvalho, que bom, Sandra. Um abraço no Reinaldo Pereira. Glória a Deus. Uma bênção estarmos juntos nessa manhã abençoada pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos ao nosso Evangelho, Lucas 6, 39 ao 42. Ontem foi do 27 ao 38. E hoje, Martinha, Lucas 6, 39 ao 42. Jesus lhes contou também uma parábola. Será que um cego pode guiar outro cego? Não é fato que ambos cairão num buraco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele que for bem instruído será como seu mestre. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara a trave que está no seu próprio? Como você poderá dizer ao seu irmão: deixe, irmão, que eu tire o cisco que está no seu olho, se você não repara a trave que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai,
por esse santo evangelho nesta manhã. Fala aos nossos corações, ministra, Senhor, a tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, nesta manhã o Evangelho fala da espiritualidade de conhecer a si mesmo, a espiritualidade do autoconhecimento. Todas as vezes que eu leio algum escritor de espiritualidade cristã, da Idade Média, reformadores, o que for, todos eles trabalham essa necessidade. Primeira necessidade que nós temos é conhecer a nós mesmos. Todos eles falam assim, todos. Ontem mesmo estava lendo um cristão da Espanha do século XVI, Pedro de Alcântara. Alcântara é uma cidade espanhola que faz fronteira com Portugal. Esse homem, um homem de Deus, grande escritor, ele dizia da necessidade de se conhecer primeiro a si mesmo e depois conhecer a Deus. É muito importante, irmãos e irmãs, conhecer a si mesmo. É uma espiritualidade cristã. É um crescimento espiritual. Só cresce espiritualmente as pessoas que conhecem a si mesma, na dimensão espiritual. Só cresce espiritualmente a pessoa que consegue enxergar a si próprio, seus pecados, seus erros, seus limites. E é isso que o Evangelho está falando hoje. Não é? É interessante, ontem eu estava indo para a igreja a pé, e aquela multidão, era umas 6 horas da tarde, muita gente na cidade, no centro, e eu indo a pé. E eu estava orando, a oração do Senhor Jesus, a oração do coração. Não é? E nessa oração, caminhando e orando, falava com Deus: Senhor Jesus, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. Quando eu estava caminhando, meditando essa oração, não é, ministrando essa oração na minha vida, eu reparei uma coisa. Quando eu me coloco e vejo a minha própria vida como um pecador que necessita da misericórdia de Deus, eu não consigo observar mais nada ao meu redor no sentido de pecado. Eu não consigo olhar as pessoas, olha, ali está um pecador assim, ali está um pecador assado, ali está um pecador dessa forma, ali está um hipócrita, ali está isso. Eu não consigo. Porque eu só consigo me ver como uma pessoa que precisa de Deus. Essa que é a espiritualidade de conhecer a si mesmo. Não é? Quem que mais precisa de Deus? Eu. Não é? O eu. Quando você conhece a você mesmo, você vai estar no meio de uma multidão e vai declarar assim: a pessoa que mais precisa de Deus sou eu. Não é? Eu preciso do Senhor. Eu preciso da misericórdia. Eu preciso do perdão. Senhor Jesus, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. É interessante, irmãos, que o Evangelho diz, Jesus também contou uma parábola. Ele está ministrando para os discípulos e para as multidões. Né? É o sermão da planície. De Mateus é o sermão do monte, aqui é o sermão da planície. E Jesus diz assim: será que um cego pode guiar outro cego? Aqui Jesus está usando uma parábola que era popular naquela época. Não é? Todos usavam essa parábola.
não era comum. Outros escritores também falavam assim. Jesus então está usando uma palavra comum entre as pessoas para ensinar um princípio espiritual do autoconhecimento. Ele diz assim: será que um cego pode guiar outro cego? Não é fato que ambos irão cair num buraco? No original grego, irão cair para dentro de um buraco, não é? Se eu sou cego, estou tentando guiar um outro cego e tem um buraco na minha frente, ninguém me avisa, eu vou cair no buraco e vou levar outro também no buraco. Então, Jane, quando eu conheço que eu necessito de Deus, que eu preciso de Deus, primeira coisa que eu vou tratar é da minha vida espiritual, é da minha vida de oração, é da minha vida com Deus, é da minha vida devocional, é da minha busca pela misericórdia do Senhor. Porque eu vou entender que nesse momento eu preciso do médico, não de ser médico para os outros. Olha que coisa interessante. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele que for bem instruído será como seu mestre. É interessante que esse versículo 40, ele entra dentro de um contexto que não fala dele. É muito interessante. Jesus está falando do cego, depois fala do cisco no olho. E ele colocou, Lucas colocou, o editor final colocou, no meio dessas duas falas, que é uma fala única, um texto que está fora do contexto. Diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Mas observe só, na época de Jesus, o discípulo, ele era treinado para ser um mestre e para ser um rabino. Então Jesus está usando aqui uma linguagem escolar, quando o jovem, depois do estudo obrigatório até os 12 anos, se a família tivesse condições, ele então ia para uma escola caminhar com o mestre. E o trabalho do mestre era transformar esse discípulo em mestre ou em rabino. Mas ele nunca conseguiria se igualar ou ser acima do seu próprio mestre. É muito interessante, teoricamente. Ele não conseguia nunca ser acima do seu mestre. E Jesus diz assim: olha, o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele que for bem instruído, essa palavra bem instruído, Lucas só usa uma vez, ela aparece 13 vezes no Novo Testamento, significa completo, completar. Seria assim: o discípulo que não está acima do seu mestre, mas todo que for bem instruído, que completar os seus estudos, será como seu mestre. Então, nesse momento, Jesus está dizendo que olhe para o mestre, seja como mestre. Você nunca será acima de Jesus. Jesus é a meta, Jesus é o limite, Jesus é o molde. Paulo vai usar essa palavra molde, Jesus é o limite, Jesus é o molde, é o nosso modelo. Eu quero crescer espiritualmente, eu quero que a minha vida espiritualmente cresça, quero conhecer a mim mesmo e agora eu quero que a minha vida cresça nesse modelo que é o meu mestre. Eu quero ser bem instruído.
Quero que a instrução de Deus seja completa, como diz o grego, completa, para que eu possa ser bem instruído nesse modelo que é o meu mestre, que é o meu Senhor, que é Jesus Cristo. Não é? É interessante isso, querido. Eu quero crescer espiritualmente. Eu estou satisfeito com a minha vida. Toda vez que nós estamos satisfeitos, nós paramos de crescer. Quando você está satisfeito, você para de comer. Quando você está satisfeito, você para de beber água, não é? Quando você está satisfeito espiritualmente, você para. E parando, você entra num nível de mediocridade, para ser medíocre. Não é? Mas eu quero crescer nesse modelo que é o Senhor Jesus. Olhar para Jesus e crescer segundo o molde que é o Senhor. Agora vai retornar ao que ele havia falado no início, 41. Porque você vê o cisco, essa palavra cisco no original é estilhaço, algo pequeno e seco, cisco, não é? Porque você vê o cisco no olho do seu irmão e não repara na trave que está no seu próprio olho. Jesus aqui está usando uma hipérbole. Talvez as pessoas até riram quando Jesus fez isso, falou assim, e facilitou para que as pessoas entendessem o que Jesus está dizendo. Sempre imaginei trave, um pedaço assim de pau pequenininho, né? Não é. Trave aqui no original grego é a viga mestra que sustenta as outras vigas de um telhado ou de um assoalho. Então você vê um telhado. Qual a maior viga que tem ali? É a viga mestra. Aquela que corta assim, olha, fora a fora, sustentando todas as outras vigas. Jesus está dizendo, você olha o cisco, que é um estilhaço, algo pequeno e seco, que está no olhinho do seu irmão, e você não repara uma trave, uma viga mestra, que está dentro do teu olho. Isso é uma hipérbole, é impossível alguém ter uma viga mestra dentro do olho. Jesus usa essa linguagem de exagero para trabalhar justamente isso, ó, e não repara. Não é? Essa palavra reparar, que aparece aqui no Novo Testamento 14 vezes e 4 vezes em Lucas, reparar significa notar, refletir, considerar, né? E dá um sentido de refletir devagar, longamente. Tá vendo? Se eu não conheço a mim mesmo, eu vou estar procurando cisco no olho dos outros. E não vou conseguir refletir, reparar, notar, considerar o que está na minha própria vida, o que está me prejudicando. O Evangelho sempre vai ensinar a gente a olhar os outros com misericórdia e olhar a nós mesmos com força, né? Olhar a nós mesmos com essa violência no sentido de eu quero ver o que está errado comigo. Eu quero exercer misericórdia para com o outro e quero olhar minha vida com um olhar de correção. Isso mesmo,
Ontem eu estava lendo Pedro de Alcântara, esse cristão do século XVI, ele fala justamente isso. Olhe o outro com misericórdia e olhe a si mesmo com força, com correção. Então Jesus diz assim, por que você, olha que coisa, pastor Orlando, por que você consegue ver o cisco no olho do irmão, mas não repara a trave, a viga mestra que sustenta as outras vigas de um telhado, que está no seu próprio olho? Essa palavra reparar significa então, irmãos e irmãs, você refletir e considerar. Por isso que eu disse que esse evangelho é o evangelho que me ensina a espiritualidade do autoconhecimento. Eu tenho que reparar o que está faltando na minha vida, reparar as minhas disciplinas espirituais, reparar, não é, aquilo que as pessoas falam, para que eu possa, em nome de Jesus Cristo, crescer espiritualmente. Não é reparar para que você seja esmagado pelo seu pecado, para que você seja impedido de crescer. Pelo contrário, é reparar para buscar excelência. Quando eu corri a corrida rústica, corri pelo Flamengo de Petrópolis, né? A gente corria e depois reparava o cronômetro. Poxa, eu consegui fazer em 57 minutos. Então vou correr amanhã e vou reparar o cronômetro para que eu consiga fazer em 56 ou 55. Se o atleta ele só corre, só se exercita, mas não repara o cronômetro, ele fica na mediocridade, ele não cresce em excelência. Então não é reparar a sua vida para você se sentir um lixo, um fracassado, um derrotado e desistir da fé. Não é isso. É você reparar a si próprio para você conseguir a excelência e conseguir se superar. O que está agora na minha vida espiritual? Onde que eu não estou bem? Onde eu posso crescer? Como está minha vida com Cristo? Minha vida com o próximo? Eu vou reparar para que eu consiga me superar. Eu vou criticar a minha vida. Eu vou julgar a mim mesmo. Eu vou olhar para a minha vida para que eu consiga me superar, ser melhor, crescer, né? Crescer em humildade, crescer em santidade, crescer em todas as áreas que faltam para o meu crescimento. Agora eu só consigo isso se eu reparar a minha própria vida. A trave, a viga que está nos meus olhos, a minha vida espiritual. Então a maior espiritualidade cristã não é você reparar o mundo e os outros, mas é conseguir reparar a si mesmo, dizendo: Senhor Jesus, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. Quando nós conseguimos viver esta oração, nós não temos tempo para desconstruir ninguém. O grande pecador sou eu. Eu preciso de Deus. Eu preciso da salvação. E aí, queridos irmãos e irmãs, no versículo 42, Jesus diz: como você poderá dizer a seu irmão: deixe que eu tire o cisco que está no seu olho, e não repara a trave que está no seu próprio olho?
Viu? 42 ele repete 41. Olha que coisa interessante. Como você poderá dizer ao seu irmão: irmão, deixa que eu tire o cisco que está no seu olho. Irmão, deixa que eu te ajude. Irmão, deixa que eu te ampare. Se você não repara a trave que está no seu próprio olho, não é? Na vida espiritual, na espiritualidade do Evangelho, eu tenho que cuidar da minha própria vida, olhando meus pecados, meus erros, não é? Aquilo que eu ainda não cresci, a santidade que ainda não alcançou determinadas áreas da minha vida, para que eu possa crescer. Eu não posso ficar a vida inteira, irmãos, sendo acolhido. Oh, que maravilha! Eu preciso olhar a minha vida, ver meus erros. E aí eu conseguirei, então, ajudar o meu próximo. Jesus diz assim: hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho. Você viu que a palavra trave, viga mestra, aparece 3 vezes. Tire primeiro a trave do olho. Então você verá claramente, no original grego, com exatidão, para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Eu só posso ajudar o meu irmão a crescer espiritualmente quando eu estou crescendo espiritualmente. Estava também lendo sobre a questão da humildade. Observe alguém que é bom em determinada coisa, que é sábio em determinada coisa, que faz algo muito bom, mas se ele não for humilde, tudo aquilo não é virtude, é vanglória. Não é? Isso na nossa própria vida. Qualquer coisa que a gente faça, ele evangeliza bem, ele prega bem, ele ministra bem, ele canta bem, ele tem uma boa presença na liderança da sociedade, dos homens, das mulheres, o que for. Mas se eu não tenho humilde, todas as minhas virtudes são instrumentos de vanglória. Ou seja, é a humildade que sela se todas as minhas virtudes são virtudes ou são vanglórias, ou são vaidades. Então o Evangelho de hoje traz esse ensinamento, irmãos. Olhe para você mesmo. Veja como você está. Observe a sua vida espiritual. Cresça espiritualmente. E aí você poderá ajudar muitas e muitas pessoas. Não é? E é interessante quando ele está falando do cisco, só para terminar, cisco significa erro dos outros. Tirar erro dos outros. Não é? Jesus falou: repara a trave que está no teu olho, aí você terá a condição de tirar o cisco do olho do seu irmão. A pergunta é: quando teremos condição de sair tirando o cisco do olho dos outros? Talvez nunca. Não é? Provavelmente nunca. Só lá na glória. Lá nós seremos glorificados com Cristo Jesus. Enquanto estamos aqui, somos pecadores que necessitam da piedade de Cristo todos os dias. O Cristo que morreu por mim, o Cristo que ressuscitou por mim e o Cristo que agora está me ajudando a caminhar espiritualmente. Então, queridos irmãos e irmãs, essa palavra reparar significa examinar a si próprio. Esta é a palavra do Senhor.
Graças a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por esse evangelho, Senhor amado, que fala aos nossos corações. Senhor amado, como precisamos, Senhor, aprender a espiritualidade do autoconhecimento, de conhecer a si mesmo. Senhor, nos ajuda, Senhor, a crescermos na graça, Senhor, para que possamos pedir perdão, para que possamos avançar em santidade. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, continue conosco. Graças te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, que alegria! Hoje nós temos 2 encontros, então guarda aí. O Encontro com a Cruz às 15 horas no YouTube. Encontro com a Cruz é 15 horas no meu canal do YouTube. Edson Cortaz Sardinha. Se inscreva no meu canal, ative o sininho, dá o like, comente. 15 horas esteja comigo no YouTube. E às 20 horas nós vamos estar na nossa vigília da unidade. Às 22 horas, 22 horas na vigília da unidade. Vou ter uma reunião com a clã hoje. Farei de tudo para chegar às 22 horas. Pode ser que eu atrase um pouco. Mas às 22 horas no Instagram. Então você entra lá no meu Instagram, Edson Cortázio, no Instagram, entra no meu Instagram, para que a gente possa ter essa vigília da unidade às 22 horas. Amém? Amanhã eu vou estar ministrando em Vassouras, 3 horas da tarde. 3 horas da tarde eu vou ir para Vassouras ministrar a palavra de Deus lá, para o encontro distrital de Valença. Vou ministrar às 3 horas, depois às 5. São 2 palestras, parece. Então amanhã o evangelho do dia eu farei às 7 horas da manhã em ponto. Então acorde mais cedo, esteja comigo 7 horas da manhã ao vivo no nosso Facebook. Amém? Esses são os recados. Queridos, vamos então, nesse momento, orar ao Senhor pelo seu pedido de oração. Quero pedir pela Zuleika, filha do pastor Paulinho, está internada. Os médicos estão avaliando uma nova cirurgia. Está precisando muito da graça de Deus para vencer o câncer no nome de Jesus. Amém? Então orar pela Zuleika, a jovem Zuleika, para que Deus venha trazer a bênção. Ela tem uma filha de 11 anos e um filho de 17. Ela é filha do pastor Paulo Franco, pessoal de Vila Isabel, do norte do Brasil, de Friburgo, conhece o pastor Paulo Franco. Inclusive, se Deus quiser, esse ano ele vai estar com a gente em novembro, no aniversário da igreja, né? Uma bênção do Senhor. Tá bom, queridos? Coloque aí seu pedido de oração, tá bem? Orando pela Madalena, querida Madalena, dá um abraço nela, pelos seus pedidos de oração. Irmão Davi, estamos orando por você, Davi. Estamos orando pelo irmão da Moisete, né, Luzia? Luzia, Moisete, Ivete, Maria. Marina também, lá no hospital tem nos acompanhado, né, Marina? Deus te abençoe. Nossa irmã Maria. Orando pela nossa irmã Gisele Silva, né? Que já está em casa, semana estive na casa dela, sofreu AVC. Nosso irmão Giovanni Eiras está melhorando também. Graças a Deus, não é? Então vamos orar nesse momento. Obrigado, Jane. Está orando pela filha do pastor Paulo. Eu botei lá no grupo de oração, né? A Gisele Silva. Que bênção, Gisele. Estarmos juntos. Então coloque aí o pedido de oração seu, em nome de Jesus. Tem alguém fazendo aniversário hoje, Marisa? Tem não, né? Então tá bom. Vamos agradecer a Deus, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós colocamos diante de Ti nossa vida, nossa necessidade. Que esse dia seja um dia de cura e libertação. Que esse dia seja um dia de bênção e de paz. Nós te agradecemos pelo Teu Espírito Santo conosco. Te agradecemos, ó Pai,
pela tua santa e perfeita misericórdia. Deus, nós colocamos diante de ti, Deus, todos os que carecem de oração, todos, sem exceção, pedindo a Deus o teu cuidado, o teu carinho, a tua misericórdia, a tua cura, Senhor. Deus, abençoa tuas filhas, teus filhos, Senhor, que necessitam da tua bênção. Pai amado, o Senhor é bom o tempo todo. E o Senhor tem nos ajudado, Deus, a crescer espiritualmente. Ajuda teu filho, a tua filha, Pai. Exerça a tua misericórdia, a tua graça, o teu cuidado. Nós confiamos esse dia nas tuas mãos. Confiamos nosso trabalho, confiamos nossa família, confiamos nossa saúde, confiamos nossa vida financeira, o sustento, a provisão, Pai amado, nas tuas mãos. Confiamos a vida preciosa da Zuleika diante de ti. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, muito obrigado pelo seu carinho. Deus, que bom, Pai, saber que o Senhor está conosco. Nessa sexta-feira, o nosso coração retorna para a via dolorosa e lembramos da paixão de Cristo, seu sofrimento e sua morte. Lembramos que pela cruz do Senhor nós fomos libertos. A morte de Cristo venceu a morte. Na cruz do Calvário alcançamos o triunfo e a vitória. Agora, Senhor, em nome de Jesus, receba cada oração que está sendo escrita nesse chat, tanto aqui do Facebook como do YouTube. Pai amado, e essas orações, esse caderno de oração, Pai amado, seja colocado diante do teu trono de graça e misericórdia, pelo nome do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, que teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus. Querido irmão e irmã, tenha um lindo e abençoado dia. Compartilhe esse vídeo e que sua vida seja muito abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Amém, pastor Orlando Lima Júnior. Deus abençoe vocês. A paz. Fique com Deus, queridos.